O Justiceiro está de volta com tudo. Depois de aparecer na segunda temporada de Demolidor, Frank Castle vai ganhar sua própria série na Netflix. A Marvel confirmou que a encarnação do personagem, interpretado por Jon Bernthal, vai estrelar seu próprio seriado, o que significa que é hora de conhecer um pouco mais dele. Frank Castle já passou por vários atores, teve vários papéis diferentes nos quadrinhos, incluindo de um anjo uma certa vez. Mais sobre isso, já. Hoje vamos falar sobre suas origens, versões para outras mídias, e recomendar alguns quadrinhos estrelando o herói. É hora de conhecer o Justiceiro. Demolidor Bernthal Punisher Origem. A primeira aparição dele aconteceu em 1974, na revista Amazing Spider-Man 129, escrita por Gerry Conway e desenhada por Ross Andru. A ideia original do roteirista era chamá-lo de O Assassino, mas a Marvel não gostou do nome, já que trazia muitas ideias negativas, e ele eventualmente seria um herói. Foi Stan Lee que surgiu com Punisher, traduzido em português para Justiceiro. Lee não foi o único nome de peso que contribuiu para o surgimento de Frank Castle. O logo com a caveira que é usado por ele foi feito por John Romita Sr., baseando-se num desenho inicial feito por Conway. Para criar o personagem, Conway se baseou numa série de romances que começou a ser publicada em 1969 chamada The Executioner, na qual o protagonista Mac Bolan, um veterano da Guerra do Vietnã, buscava vingança contra a máfia pela morte de sua família. Soa familiar? A origem do herói da Marvel é incrivelmente parecida. Frank Castle, cujo nome completo é Francis Castiglione, estava estudando para ser um padre quando percebeu que não conseguiria perdoar aqueles que faziam o mal. Ele precisava puni-los. Ele então entrou no exército e foi para o Vietnã, ou em versões mais recentes, para o Afeganistão, defender os Estados Unidos. Nesse meio tempo, ele se casou com Maria, mulher que foi mãe de Lisa Castle e Frank Castle Jr. Infelizmente as coisas só pioraram depois disso. Depois de voltar de um dos seus tours na guerra, Frank levou a família para passear no Central Park em Nova York. Neste mesmo dia a máfia estava conduzindo um assassinato lá e eliminou todas as testemunhas exceto uma. Castle sobreviveu, mas sua esposa e filhos não. Depois disso, ele resolveu punir os malfeitores também dentro dos Estados Unidos e usou suas habilidades como militar para conduzir sua doce vingança contra a máfia, eliminando outros criminosos em sua cidade. O resto vocês já devem imaginar. Muita, mas muita morte. Na cultura pop, como vários outros personagens de HQ, o Justiceiro já passou pelo cinema algumas vezes. A primeira foi em 1989, com Dolph Lundgren, num filme que seguia o estilo dos longas de ação dos anos 80. Depois, ele voltou em 2004 interpretado por Thomas Jane, numa encarnação mais hollywoodiana do personagem. Aqui, ele era um policial, sua família é assassinada na praia, tem até um romance forçado com uma vizinha. Apesar dos pesares, Jane foi a versão mais popular do herói por um bom tempo. Ele fez uma pontinha rápida no Homem-Aranha 2 de Sam Raimi, os tempos antes do universo compartilhado, quando dá uma olhada estranha para Mary Jane correndo no seu vestido de noiva.
Entretanto, o melhor momento de Jane no papel não veio no cinema, e sim no YouTube. Dirty Laundry foi um curta de ação lançado pelo produtor Adi Shankar no YouTube em 2012, e Jane retorna no papel de Frank Castle. É um vídeo violento, mas que captura muito bem a razão pela qual as pessoas gostam do personagem. Você pode assisti-lo abaixo. O que mais popularizou o personagem no Brasil? Lembra quando todo mundo usava a camiseta com a caveira? Foi Justiceiro, em Zona de Guerra, de 2008, dirigido por Lexi Alexander e com Ray Stevenson no papel principal. O longa, inclusive, continua sendo um dos poucos exemplos de um filme de herói dirigido por uma mulher. Tá na hora de mudar isso em Hollywood. E levou as cenas de violência ao limite. Era sangue pra todo lado, e qualquer preocupação com realismo foi jogada fora em nome do exagero. Em um determinado momento, Castle quebra o rosto de uma pessoa com um soco. Não estou nem brincando. E isso nos leva a 2016. A série do Demolidor da Netflix já havia tido uma ótima primeira temporada, e adicionou Frank Castle como um antagonista na segunda temporada. Agora, o Justiceiro estava nas mãos de Jon Bernthal, ator que ficou conhecido como Shane de The Walking Dead. Bernthal e a Netflix trouxeram uma pegada mais realista, trágica e dramática para o herói, lidando com coisas como estresse pós-traumático e luto. Ele entra em conflito com Matt Murdock quando suas diferentes filosofias quanto a criminosos, um mata, o outro prende, se encontram. Agora, Bernthal vai mais uma vez viver o personagem, mas em sua própria série. Marvel's The Punisher já foi confirmada e vai sair no futuro na Netflix. Mal podemos esperar para ver mais dele, mas até lá, que tal ler uns quadrinhos? Punisher Max Ennis. Hora da leitura. Há inúmeros quadrinhos do Justiceiro por aí. Ele já passou por diversas fases e momentos diferentes no universo Marvel. Em uma delas foi ressuscitado após cometer suicídio e voltou como o Anjo da Vingança, com uma marca sombria na testa e armas estranhas que atiravam lasers espirituais ou algo do tipo. Não, eu não estou brincando. Mas se você nunca leu nada do personagem e quer conhecer mais dele, o caminho certo é Justiceiro Max, escrito por Garth Ennis. O selo Max é usado pela Marvel em séries mais sombrias e adultas, e Ennis foi responsável por cuidar do personagem. A HQ se passa fora da continuidade do resto do universo, então você poder ler sem se preocupar com nada do que está acontecendo. A ideia da criação do selo foi justamente publicar histórias independentes e que atraíssem novos leitores, enquanto, ao mesmo tempo, não se preocupassem em segurar na violência. Só mais uma coisa. Acho que agora já demos o básico sobre quem é Frank Castle. Mas não podíamos deixar de fora um dos melhores momentos do Justiceiro. Ele aconteceu recentemente, no Guerras Secretas 1 da Marvel, evento no qual o universo estava prestes a ser completamente destruído. Com isto em mente, Frank decidiu mandar um dane-se pra todo mundo. Entrou num bar cheio de vilões e o resto fica na imaginação de vocês.